XV até o Papa Francisco. Cada um desses personagens vão aparecer no seu livro de forma interessante. E, por exemplo, se alguém de repente falar assim, puxa vida, mas nessas histórias tem personagens reais e personagens fictícios. Não pode confundir as pessoas? Não, no fim de cada conto eu coloco o status ficcional. Isso é, eu digo o que é ficcional e digo o que é verdadeiro. Mas tudo que for sobre a biografia dos papas é 100% verdadeiro. O trabalho do Beto foi sensacional, um trabalho de pesquisa, um trabalho mesmo de entender todo esse mundo e compilou nesse livro maravilhoso, 9 Papas contra a Destruição do Mundo. Ligue no telefone que está no seu vídeo ou acesse o site, peça já o seu, você receberá na sua casa. Hoje nós temos um encontro marcado aqui no Mais Saudável a partir da 13h. Nós vamos falar sobre depressão. O que é a depressão? Quais são os sintomas? Como tratar? Como prevenir? Tudo isso e muito mais aqui no nosso Mais Saudável. Não perca dia 29 de novembro, às 10 da noite, o show Destaques Troféu Louvemos o Senhor, com Diego Fernandes. Ser amado por ti. Cantores de Deus. E Ziza Fernandes. Nenhum lugar se não tem convicção para acreditar. No auditório Polo Apóstolo, da Associação do Senhor Jesus. Entrada franca. Participe desta grande festa. Venha participar da missa devocional ao Sagrado Coração de Jesus com Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo de Campinas. Dia 2 de dezembro, às 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI. Esse programa é livre para todas as idades. Tema jornalismo. Tragédia no esporte brasileiro. Delegação da Chapecoense sofre um acidente aéreo na Colômbia. Avião caiu na mata depois de uma pane elétrica. Você vai ver a lista completa de passageiros e os sobreviventes. A gente mostra também a repercussão entre autoridades e o clube contra o qual seria a final da Copa Sul-Americana. A cobertura completa deste acidente você vê agora no Século News. Olá. A queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense deixou 76 mortos. O acidente aconteceu perto de Medellín, na Colômbia. Fontes oficiais confirmaram a morte de 76 pessoas na queda do avião da Lamia que transportava a equipe da Chapecoense. O time de Santa Catarina viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional da Colômbia. Segundo a polícia local, 6 pessoas foram resgatadas com vida, mas uma morreu a caminho do hospital. Entre os sobreviventes estariam os jogadores da Chapecoense Alan Ruschel, Marcos Danilo Padilha e Jackson Follman. A Conmebol suspendeu oficialmente a final da Copa Sul-Americana. Outras atividades da confederação também foram suspensas, como o congresso da entidade que aconteceria na quarta-feira em Montevidéu. A aeronave transportava 9 tripulantes e 72 passageiros, incluindo os jogadores do clube brasileiro. O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde fez escala depois de iniciar a viagem no Brasil. O destino era a cidade colombiana de Medellín. O jogador Danilo morreu durante a cirurgia. E ainda pela manhã, o jogador Neto foi resgatado com vida e já está no hospital. Você vai ver o momento em que ele foi resgatado pelas equipes colombianas. Esse é o momento exato do resgate do jogador Neto, que a princípio não estava na lista de sobreviventes, mas as autoridades conseguiram resgatá-lo com vida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele, mas ele já está no hospital, ali nas imediações de onde aconteceu o acidente. E eu vou conversar agora com o Fernando Nascimento. Fernando, obrigada pela sua presença aqui no Século News. O Fernando trabalha com a gente aqui na Rede Século XXI e era muito amigo pessoal do jornalista Giovanni Victoria, que também morreu nesse acidente, né, Fernando? Exatamente. Giovanni Victoria, jornalista da RBS, né? Mas nós nos conhecemos no Escritório Nacional da Renovação Católica. Ele é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde estava o Escritório Nacional da Renovação. Giovanni foi o primeiro cinegrafista da Renovação Carismática Católica. Do Giovanni. Exatamente. Foi o primeiro cinegrafista da Renovação.
A imagem que você está vendo aí é da missão Marajó, né? A Renovação Carismática abriu uma casa de missão no Marajó, num momento crítico de tráfico de crianças, abusos dos mais diversos. O bispo do Marajó tinha sido jurado de morte e a Renovação Carismática foi para lá e o Giovanni era apaixonado por essa missão. Essa foi a missão que ele mais gostou de fazer, digamos assim, foi o trabalho que ele mais gostou de fazer? Sem dúvida nenhuma, foi a missão que tocou ele como pessoa. Ele dizia para mim que o sonho dele era poder fazer algo semelhante na África, né? Então era um jovem de um coração imenso, que marcou a história da comunicação católica, porque a Renovação Carismática é o maior movimento da Igreja Católica hoje. E ele marcou a história da renovação e, por consequência, marcou a história da Igreja, né? Da comunicação católica. Então, hoje, acho que fica a nossa oração por ele e fica a nossa homenagem a ele, à família dele, porque ele deixou um legado, né? Agora, a gente conhece, principalmente o pessoal lá do Sul, conhece o Giovanni jornalista, que partiu aí para a carreira do jornalismo esportivo, mas como é que era o Giovanni amigo? Você tem notícias da família dele? Já conversou com alguém da família dele? Com a família dele, confesso que ainda não, né? Eu conversei com amigos próximos, porque nós morávamos juntos aí na mesma cidade, né? Eu morei em Pelotas mais ou menos uns 4 anos, cidade que eu amo muito. E era alegria. Nossa, o Giovanni era aquele que fazia todo mundo dar risada. O Giovanni era um gremista roxo, né? Falava, adorava futebol. Viajamos muito, Brasil afora, juntos. Ele era aquele que alegrava o ônibus. Era um rapaz sumamente feliz e um grande amigo que a gente hoje... foi uma notícia que nos consternou, a mim pessoalmente, me tirou lágrimas, sem dúvida nenhuma. E fica a saudade, realmente, porque é um ser humano maravilhoso, Renata. Fazia algum tempo que você não se comunicava com ele? Tinha notícias dele? Estava feliz lá no Sul? Sim, a última vez que eu conversei com ele foi pela internet mesmo, e ele relatando a felicidade dele, porque ele estava fazendo o que ele amava fazer, que é jornalismo esportivo, né? E a ascensão que ele teve. Deus o abençoou muito, porque ele era um menino de coração sincero, né? Então, ele estava como jornalista esportivo na RBS, e essa viagem internacional que ele estava fazendo era um sinal claro dessa ascensão, né? E lamentamos que tenha sido essa tragédia, né? Que acabou ceifando a vida dele de outros 75, né? É isso, não tenho muitas palavras, Renata. É claro que todo acidente aéreo, né, Fernando? Todo acidente, na verdade, mexe com todo mundo, não tem como a gente não se envolver quando a gente recebe esse tipo de notícia, principalmente pensando nas famílias daquelas pessoas que estavam lá e que perderam a vida. Agora, quando a gente tem um contato mais direto, acho que é ainda mais doloroso receber esse tipo de notícia, né? Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal da RCC Brasil, inclusive, deve estar muito chocado com tudo isso. Sim, eu acabei de ver, inclusive, uma nota da Renovação. A Renovação acabou de fazer uma nota com pesar, realmente, por causa do falecimento do Giovanni, lógico, de todos, né? Mas por ter sido alguém que deu a vida, alguém que marcou a história do movimento. Os primeiros cursos de educação à distância da Renovação, ele foi o cinegrafista, ele que mostrou a realidade do Marajó antes, né? Quando o assunto ainda não era tão tratado. E fica realmente a minha homenagem. Eu queria pedir a todos da Renovação Carismática Católica do mundo que estão assistindo esse jornal agora, que façam a sua oração, mas também façam a sua homenagem hoje, porque o Giovanni merece. Tá certo. Fernando, agradeço muito a sua participação. Obrigada por ter disponibilizado esse tempo para nós aqui. E deixo aqui o meu consolo para os amigos, para todos os amigos e a família do Giovanni. Obrigado, Renata. Muito obrigado. E olha, obrigada. A gente conseguiu um contato agora com o Luiz Taveira. Ele é empresário do jogador Alan Ruschel, que é um dos sobreviventes, está no hospital. E o Luiz está lá em Medellín, na região de Medellín, vendo toda essa movimentação. Luiz, está na linha? Está me escutando? Estou sim escutando. Só um esclarecimento, eu não sou empresário do Alan Ruschel, sou empresário de futebol e ele, por coincidência, foi o primeiro jogador que eu vi chegando no hospital. Porque quando eu cheguei em Medellín, 15 minutos antes tinha acontecido o acidente. Então eu corri para o hospital, porque eu tenho muitos amigos na Chapecoense, e eu corri para o hospital. E ele foi o primeiro que chegou lá. Eu consegui, junto com o Dudu, que faz logística de hotel, essas coisas para equipes que vêm aqui para a Colômbia, e com o Alex Rios, um amigo que eu tenho aqui colombiano,
nós conseguimos falar um pouco com ele, entendeu? Entramos no hospital, conseguimos vê-lo, ajudar um pouquinho na tradução de alguma coisa que os médicos precisavam. Então, só para esclarecer que eu não sou empresário dele, eu simplesmente foi o primeiro jogador que eu vi. E logo depois disso, chegou o jornalista Hazel, também num estado assim, mais otimista. Os médicos ficaram otimistas com os dois. E o jornalista, inclusive, nos passou o telefone e eu pude entrar em contato com a sua família. E agora eu estou chegando aqui no outro hospital para tentar mais informações, entendeu? Tá certo. Você conseguiu, então, obrigada pelo esclarecimento, você conseguiu conversar com o Alan, então, o que você sentiu? Qual é o estado dele nesse momento, Luiz? Não, ele está muito zonzo, então eu consegui só alguma informação assim para passar para os médicos. Mas quem mais falou com ele foi o Dudu da logística, entendeu? Eu cheguei agora aqui no outro hospital, tenho que desligar, porque eles não permitem que eu fale no telefone. Para nós aqui, Luísa, no Brasil, as informações estão chegando bastante desencontradas. Aí na Colômbia, você tem alguma notícia a mais de algum jogador que teria sido resgatado desse acidente? Olha, o acidente foi trágico, realmente muito trágico. Porém, se você me ligar um pouquinho mais tarde, eu te dou informações realmente precisas, porque eu estou percorrendo os hospitais. E o que você vê? Qual é o clima aí na cidade, nos hospitais, da população que viveu isso? Consternação total, tristeza total, uma coisa assim de uma humanidade incrível em relação a tudo que aconteceu aqui. E você estava indo para Medellín para também acompanhar o jogo, é isso? Para também acompanhar o jogo e uma outra situação que eu tinha que resolver com o Atlético Nacional, entendeu? Agora, eu te peço encarecidamente desculpas, porque aqui me pediram para desligar o telefone, entendeu? Eu estou dentro do hospital já. Tá Aí, certo. se me ligar mais tarde, eu te passo uma informação mais precisa. Não, imagina, eu já agradeço a sua participação aqui. Nós recebemos a informação também que o jogador Neto foi resgatado com vida. Nós mostramos até há pouco a imagem do resgate dele. Você já tem alguma informação a mais sobre ele ou ainda não? Não, eu estou chegando aqui para realmente ver se essa informação ela é realmente precisa. Tá certo, Luiz, eu te agradeço muito. A gente tenta entrar em contato com você mais tarde ainda então, para conseguir alguma informação mais atualizada. Obrigada pela sua participação aqui no Século News. Muito obrigado. Tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente mostra a lista completa dos passageiros. Em Florianópolis, chuvas periódicas, os termômetros registram a máxima de 24 graus. Em Fortaleza, sol entre poucas nuvens, a temperatura máxima prevista é de 32 graus.